Boa noite, atmosfera hipocondríaca. Eu sou o Tintim, este é Figurão e você está no Lima Limão, o podcast mais ácido da Via Láctea. E para o Lima Limão acontecer, a gente precisa de patrocínio. Nós precisamos dos patrocinadores. Eu queria falar primeiramente da Diamante Profissional, que é a marca que mais cresce no Brasil e agora no mundo. Os caras estão na Arábia, entendeu? Levando produto para pet, de animais de grande porte. Enorme porte. Enorme porte. Então, entra lá, @diamante.profissional no Instagram. Você vai ver todos os produtos que eles têm. Também queria agradecer, logicamente, ao Bar Ticioto. O Renan hoje, né, está aqui. Como sempre, né? Sempre, né? Financiando essa Santa Ceia aqui. Não é? E muito obrigado, Renan, o pessoal do Bar Ticioto. E aos colaboradores, né, que sempre me cobram lá. Um abraço pro Cristiano. Todo mundo trabalha, menos o Pedro, né? Porque ele é vagabundo. Pedro é um vagabundo. Vagabundo! E vou conversar com o nosso entrevistado de hoje pra o Pedro passar lá. Depois ele vai saber fazer o quê. Você vai entender o que Calma é. Aí, Pedro. Calma. E queria falar de um cara sensacional, que é o Darcy, do Darcy's Burger. O Instagram é @Darcy's, com S no final, darcys.burger. Entra lá no Instagram do Darcy's Burger. É aquele lanche caprichado, produto de qualidade, de primeira linha. Não é aqueles produtos vagabundo que você volta pra casa com azia. Não. A maionese do cara, o ketchup do cara, é tudo primeira linha, cara. É tudo sensacional. Sensacional, a porção e o lanche. Bom, dito isto, Figurão, quem é o convidado de hoje, meu garoto de Ipanema? Boa noite, Limão. Nosso convidado de hoje, ele trabalhou na área da saúde como técnico de enfermagem por 18 anos. Ele vai me corrigir se eu estiver enganado aqui. Não. A formação acadêmica dele é como biomédico, sou formado em hipnose clássica, hipnose clínica, hipnose convencional, hipnose não verbal, terapia primal, tem certificado internacional formado pelo Anthony Jacquin. Se eu estiver errado, você me corrija. E Melissa Churs. Sou psicanalista e pós-graduado em neurociências e terapia de reintegração implícita. Ele é o Rodrigo Vieira, hipnólogo. Boa noite, meu querido. Muito obrigado. Boa Rodrigo. noite, Figurão. Boa noite, Tintim. Exatamente. Tintim, ou André, ou Limão. Ou Lima, Cada um Limão. chama de um modo. Boa noite. Estou muito feliz pelo convite. Muito obrigado de estar aqui. Boa noite a todos que estão acompanhando, ou bom dia, ou boa tarde, né? Qual horário que vai estar assistindo, tá? É um prazer estar aqui. Estou disposto aqui a desmistificar a hipnose e falar um pouquinho sobre o trabalho. Muito bom. E vamos começar perguntando a pergunta clássica. O que é hipnose? O que é hipnose? O que é? Todo mundo me pergunta isso. O que é hipnose? Tem várias pessoas que vão falar vários conceitos sobre hipnose. Certo. Tem o conceito da psicologia, né, americana, que diz que a hipnose é uma atenção focada, né, para as partes internas, né, a atenção focada para a consciência interna, e é uma forma de você extrair da consciência externa. Certo. Bem complicado, tá? Se você olhar no dicionário, a hipnose é um estado de sonolência, é um estado onde a pessoa fica suscetível as ordens do hipnotizador, né? É um conceito muito antigo, então a pessoa acredita que o hipnotizador vai tomar conta dela. Eu já gosto de deixar a coisa bem simplificada, tá? Então, ele não apaga, então, ele não apaga 100%. Não apaga. Ah, correto. Então, na minha visão, né, a hipnose é uma maneira de você se colocar, de você olhar, focar a sua atenção para o seu interno. Ou seja, você deixa o seu externo um pouco de lado e você foca a sua atenção para o interno. Isso tem alguma coisa a ver com meditação? Por exemplo, quem faz a meditação, né? Vamos dizer, os monges budistas, né? Não, a meditação é um estado de transe, tá? É um estado de focar na sua respiração, né? Que é a mais comum, onde as pessoas focam na respiração e entram naquele estado, né, meditativo onde os pensamentos somem, né? Sim. Na hipnose, não. Na hipnose, os pensamentos não vão embora. Na verdade, Eles vêm. Eles vêm, né, André? Eles vêm. Na hipnose, os pensamentos, eles estão presentes, mas você vai focando em partes na qual você precisa ser tratado, né? Entendi. Então, as pessoas que te procuram lá, Rodrigo, por exemplo, são pessoas com vários ou problemas ou ansiedade. Qual que é o mais comum hoje lá?
A pessoa com assim, ansiedade, depressão, o que é o mais comum hoje lá no falta de grana, consultório? Não, vamos lá, nós dois. Aparece também. O mais procurado, André, é a ansiedade. Tá? A ansiedade hoje eu vejo como uma epidemia. A ansiedade, não só no Brasil, que é um dos países com mais ansiedade do mundo, mas no mundo inteiro. Então, o foco principal é a ansiedade. Mas você fala pós-pandemia ou não? Ou assim, agravou? Pós-pandemia. A pós-pandemia agravou mais. Porque você ficar isolado, você acaba entrando em contato com conteúdos internos que você deixou para baixo do tapete, né? Então, isso trouxe muita... não gosto nem de falar esse termo, mas muita merda que estava guardada lá dentro acabou vindo à tona, né? Então a pandemia ajudou a intensificar isso. Mas a ansiedade, a humanidade já vem lutando com isso há muito tempo já. Entendi, certo. E por que essa escolha, Rodrigo, de estudar e depois partir para o lado da hipnose? O que te levou a gostar do tema, a se aprofundar, né? Porque é algo que assim, é difícil de encontrar, né? Não é... todo, vamos dizer assim, psicoterapeuta, né? Psicólogo que faz esse trabalho. O que te interessou na hipnose que você falou, eu quero estudar isso? Perfeito. André, eu já tinha um interesse muito grande pela psicologia, mas por ter feito a formação em biomedicina, eu acho que não estaria mais apto a fazer uma nova faculdade, né? E eu comecei a estudar um pouquinho um assunto sobre hipnose e a ler, mas não acreditava que eu seria... que eu teria a capacidade de hipnotizar alguém. Sim. Mas aí um dia minha irmã, ela teve um conhecido que se formou como hipnoterapeuta, e ela falou assim, olha, Rodrigo, eu acho que você levaria jeito para ser hipnoterapeuta. E eu nem fazia ideia do que seria isso, né? Parece que essa ideia ficou guardadinha lá e eu deixei de lado e seguir a minha vida. E lendo alguns livros, foi falando muito sobre mente. Eu li O Poder do Subconsciente, falava muito sobre a mente consciente, a mente inconsciente, abordava o tema da hipnose. Então, fui me interessando mais. Mas é bem curioso, que eu falei assim, eu acho que eu não sou capaz de hipnotizar alguém. E aí eu tava passando pelo Instagram, o Instagram tava bem no comecinho. Passando pelo Instagram, eu vi um garoto de 16, 17 anos, hipnotizando um casal. Ali eu falei, não. Não é possível, né? Se ele consegue... Se um garoto de 17 anos faz isso, eu também posso fazer. Depois daquilo, André, eu fiquei obcecado pela hipnose. E ali eu fui estudando, Quanto tempo isso atrás? Quanto tempo isso? Isso vai fazer uns 7 anos, mais ou menos. 7 anos. Fui engolindo conteúdo sobre hipnose, engolindo, até um dia que eu decidi fazer o curso. E aí, depois disso, foi mais de 10 formações de hipnose. Nossa, poxa. 10 formações? 10 formações. Tem bem mais de 10 formações de hipnose. É bastante. E eu sei também que você atende fora do país. Você atende também online, né? Atendo. Né? Você atende o pessoal da onde hoje? Qual país hoje que é os seus clientes, os seus pacientes? O país que mais me procura é a Irlanda. Eu atendo pessoas de Portugal, eu atendo do México, dos Estados Unidos, da Austrália, já atendi do Japão, já atendi da Bulgária, que é um país bem diferente. Caramba, então, assim, é gente de todo lado. Quantos México, países você já atendeu? Quantas tem em torno, línguas, nacionalidades? acho que uns 7 países já. Na verdade, são brasileiros que... são brasileiros que estão lá. Porque a terapia é caro lá, né? Terapia em euro, em dólar. Vezes 5, vezes 6, né? É muito caro. Então, é mais fácil você buscar terapeutas brasileiros, né? Que eu acho que o custo é menor, né? E acho que pelo idioma também é mais fácil. Né? Rodrigo, agora eu fiquei curioso. E consegue hipnotizar o cara pelo WhatsApp? Perfeitamente. Tá? Porque distância. Sim. Hipnose, o que é, né, na verdade, a hipnose, né? Como eu falei, são vários conceitos. Mas hipnose é uma condução verbal. Ou seja, na hipnose você não precisa estar presencialmente com a pessoa. Né? Então, para uma pessoa ser hipnotizada, ela tem que estar ouvindo bem, né? Ela tem que estar... a cognição dela tem que estar entendendo o que você está falando. A partir disso, você consegue fazer... Um ambiente propício, um ambiente propício. Ela pode estar chumbada? Olha, ela pode ser hipnotizada assim, chumbada. Mas eu não aconselho, não. Eu acho que é melhor não. É melhor, o cara não vai lembrar. Existe algum risco do camarada? É uma pergunta que talvez muita gente tenha. De você hipnotizar e não conseguir trazer a pessoa de volta? Sim. Pode acontecer? Olha, André, essa é uma das perguntas que mais me fazem. E se eu não voltar? Né, que há o mito da hipnose de que vai haver uma fuga, né? Então, na verdade, as pessoas acreditam que... Eu acho que é muito do espírito ou da alma que naquele momento vai ter uma fuga e eu acho que o medo não é nem de voltar. E se o Rodrigo esquecer as almas voando aí... Não, mas esse risco não ocorre porque a pessoa não... Né, primeiramente, não sai o espírito fora do corpo, não sai a alma. E a pessoa está consciente
todo momento, né? Então, ela não perde a consciência. Então, quando a pessoa fala, isso eu não vou estar, eu vejo que é o medo de perder a consciência, de ficar inerte, inconsciente, sim, à mercê do que uma outra pessoa possa fazer o que quiser com ela, né? E isso não ocorre. Então, a pessoa, ela não apaga, então ela não tem o risco de voltar, porque ela nem sai, né? Ela nem sai de lá. Entendi. A hipnose tem alguma coisa parecida com paralisia do sono? Tem algum componente na hipnose que você fala, olha, dá para associar? Tem sim, porque na paralisia do sono, o que acontece? Acontece um fenômeno chamado catalepsia. Então, a pessoa na paralisia do sono, o corpo dela entra em catalepsia, né? Que é, sim, o corpo fica inerte, ele não se movimenta, né? Exato. Eu já tive. E aí acreditam-se que há um desprendimento, né? O que você não teve, né, Márcio? O que ele não teve? Né? Há um desprendimento da consciência, né, da pessoa. Não dá nem para falar que é espírito, né? Para não fugir pro místico e espiritual. Certo. Então, a consciência da pessoa, ela se desprende do corpo, na qual você visualiza o corpo. Na hipnose, um dos fenômenos acontece a catalepsia, mas não igual, né? É uma catalepsia bem discreta, bem suave, bem suave, sutil, né? bem tranquila. Ou seja, se eu induzir um sujeito à hipnose e eu dar uma sugestão de catalepsia do braço, deixar o braço parado, ele vai ficar. Tá? Ele não vai cair. Ele não vai cair, ele vai deixar o braço paradinho, né? Mas não é todos, né? Preciso dizer que sim. Eu não posso chegar em você e falar, André, estica o braço aí, hipnotizo, e não vai tá cair. parado. Não, precisa de um processo antes, uma conversa para que isso ocorra. Rodrigo, você falou aí de misticismo, tava assim, cair pro lado religioso e tal. Certo. Você tem religião hoje? Você é religioso? Olha, qual André, é a sua religião? E tem alguma coisa a ver, não, com o trabalho? Olha, André, não? Depois da minha formação em neurociência, né, na verdade eu estou ainda cursando, né, estou sendo pós-graduando, né? Eu comecei a voltar minha mente muito para a ciência, né? Certo. Então hoje eu digo que eu sou muito mais cristão. Né? Eu acredito sim em Deus, acredito, sou apaixonado por Cristo, mas eu não tenho uma religião em si na qual eu frequento, né? E eu gosto de deixar muito separado nessas esses dois lados, porque as pessoas que me procuram já têm aquele medo, né? Ela já associa muito a hipnose com o misticismo, com a religião. E elas se chocam, né? Quando entram no meu consultório, porque vê que é um consultório normal, né? Tem uma mesa, tem um divã, tem uma cadeira, e elas falam, poxa, mas aqui não tem nenhuma imagem, né? Não tem. Eu conheço lá. Que vai ter um portal e é bem confortável lá, sim, eu conheço lá. Você já foi lá? Fui, claro, eu já fui. Sim, fui paciente do Rodrigo. Já hipnotizou ele? Então? Já. Pode hipnotizar de novo. Não, hoje vai ser o Tintim. Hoje vai ser uma experiência nova. Trouxe até o meu reloginho e eu aqui trouxe uma maçã de novo. Maravilha. De novo, cara. Verdade. Olha, quando teve aqui o Tenente Fantini... Eu trouxe uma maçã aqui pra ele morder. Essa vai ser boa. Não. Essa vai ser boa. Vai ser boa, né? Tá aqui. Essa vai ser boa. Depois ele vai comer. Pessoal, ele vai comer a maçã aqui. Depois, na hora certa, vamos providenciar tudo isso aí. Mas eu posso falar um pouquinho sobre esse conceito da maçã? Por favor. Porque acho que todo mundo conhece o Fábio Puentes, né? Quando ia no programa Legal. Vai dormindo. Isso, bem dormindo, né? Bem dormindo. E ele chega bem pertinho do ouvido, né? Acho que qualquer pessoa que chega perto do ouvido da gente, né, fica meio hipnotizado, né? Ele arrepia. Depende. Se a minha esposa, Adriana, né? Um beijo pra Adriana. Se a minha esposa chegar bem pertinho do meu ouvido, né? Eu acho que eu fico hipnotizado também, né? Então acho que era isso que acontecia. Depende, né? se ela chegar você, fala assim, você vai vencer o IPVA, aí não. Aí cai duro no chão. Aí eu perco a noite. Mas você acreditava naquela situação? Ou você achava que aquilo era mais uma mídia, era mais um entretenimento? Na época eu era muito garoto, viu, André? Sim. Na época eu era muito garoto. Mas hoje, com toda essa experiência eu achava sensacional. Eu achava que a por isso pessoa que eu tinha... trouxe, eu também acho. Eu achava que as pessoas tinham superpoderes quando eu fazia aquilo. Então, certo. Jamais eu conseguiria fazer algo, porque é algo para pessoas especiais. Quando eu comecei a estudar hipnose, quando eu comecei a cursar, eu dei uma brochada tão grande que eu percebi que não era nada daquilo. Não tinha esses superpoderes, né? Mas o interessante da cebola acontece o seguinte: se você olhar. Posso pegar aqui a cebola? Pode, claro, fica à vontade. É a maçã, na verdade. Eu odeio cebola. Eu gosto, mas ele ama, né? Pura. É maçã. O que acontece na hipnose? Na hipnose, o sujeito ele não perde a consciência, né? Mas, na verdade, quando a gente acessa o inconsciente dele, a gente consegue dar sugestões e modificar isso. Então, vocês concordam que a cebola, ela pode ter um tamanho semelhante a uma maçã? Sim. E ela é circular, redonda, igual a maçã. Sim. Se você olhar a textura, quando você come a cebola, eu não gosto. É a mesma textura. É a mesma textura de maçã, né? Então, pro sujeito que tá na hipnose, que tem ele tá muito mais suscetível à sugestão,
Ele vai morder a cebola e ele não vai sentir ele o vai acidez, imaginar, vai que é a maçã mesmo, né? Então vai muito da sugestão. Mas, de repente tem um outro sujeito que não tem essa alta, né, sugestibilidade, ele vai morder a cebola. Pô, isso daqui é cebola, isso daqui tá ardido, né? Isso daqui o gosto é muito peculiar, né? Então é por isso que todo mundo, né? Isso é não. uma mística, não é todo mundo que vai estar hipnotizado. Na verdade, Rodrigo, isso aqui é uma brincadeira, mas nós vamos fazer, se você topar e o André topar daqui a pouco. O André vai topar. Não, eu não tenho que topar. O Renan do Barchoto me mandou uma mensagem, ele falou, o André tá aqui, escondeu na caixinha, tô mandando a maçã pra você aqui. Renan, obrigado. Tá. A ideia foi dele. O André tá com medo, né? Tá com não, medo. eu prefiro esse amendoim. O André tá com medo. Vamos comer o amendoim? Vamos comer amendoim aqui. Porque assim, quem sabe... Aqui, obrigado, eu já vou... Por favor. Vamos lá. Esse amendoim, é bom falar, que é amendoim torrado com alho. Só tem lá no Bar de Cioto, lá no Renan. Você não vai achar isso aqui em beira de rodovia, não, cara. Então a gente vai comer... O Lima vai comer amendoim, porque ele sempre que ele come amendoim, ele fala, vou judiar da patroa. Ele peida tanto que ele judia mesmo. Né? É bom, hein? É bom. Ô, Rodrigo, mas voltando aqui. Eu prefiro amendoim do que cebola. Algumas pessoas vão numa transe um pouco maior. É isso que eu tô querendo Agora, dizer? Sim. Farofa! Meu Deus do céu. Ele não tomou os remédios hoje, não tem jeito. Então, outras pessoas vão numa transe um pouco menor. É isso que é mais ou menos nessa linha aí. Entendi. E você consegue perceber, quando tá lá com o seu paciente... Pode me deixar, pode passar a mão em mim. Você começa a perceber quando o cara tá uma transe maior, porque você troca uma ideia tal, sim. Na verdade, assim, como é que funciona? Eu vou descrever um pouquinho o meu atendimento, né? E depois eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece, que é a hipnose de palco, né? As pessoas chamam hipnose de palco. Então, o que acontece? No meu atendimento sempre há uma primeira consulta, né? Pra entender o que o sujeito quer tratar, qual que é o problema. Porque imagine, ele tá com uma doença grave como um câncer, ele acredita que a hipnose... Pode curá-lo, né? Pode curá-lo, né? Então, eu preciso atender, ver qual que se justifica, né? Sim, se eu consigo ajudar ele. Depois que eu entendo que consigo ajudar, eu vou estar conversando um pouquinho, falando, desmistificando os mitos, né? Como eu tô aqui hoje com vocês, desmistificando os mitos da hipnose. E ali eu vou estar previamente conversando com ele. No dia que ele vai ser atendido comigo, eu faço alguns exercícios antes, né? Então a gente para quem é hipnoterapeuta que tá assistindo, há um pré-talk, né? Uma conversa prévia, né? Depois a gente faz alguns exercícios, né? Alguns convincers, para ver qual que é o grau de sugestionabilidade daquela pessoa. Certo. Ali eu consigo entender, né? Se ele é altamente sugestionável ou se ele não é tanto. Para terapia, para você fazer hipnose no consultório, não precisa ser altamente sugestionável. Sim. Desde que o cliente ele siga as instruções do hipnoterapeuta, para mim tá ótimo. Mas ali eu consigo assim já perceber que tem uns que aprofundam muito, né? Uns que confiam e aprofundam muito. E esses provavelmente, se eu pegasse uma cebola, ele comeria e falava ele comeria ou tomaria uma água achando que é vinho ou cerveja, né? Sim. Mas não ficaria bêbado. Sugestão. Não Ou ficaria? Não. Depende, né? Às vezes fica, né? Sim, né? Se deixar uma sugestão, né? Às vezes fica, né? E para complementar, né? Falando um pouquinho da hipnose, aquilo que a gente via lá do Fábio Puentes era uma apresentação, era um show. Um show, né? Show business, né? Um show cômico, né? Então, é uma hipnose que é altamente performática, só que de curta duração. Então as pessoas que viam aquilo acreditam, né? Falam assim, a partir de agora você vai parar de fumar, né? Estralar os dedos vai parar de fumar, coloca o cigarro na boca do sujeito, ele não consegue fumar. Mas aquela sugestão é de curto prazo. Diferente do que acontece lá no consultório, né? Que aí é superficial, mas é muito mais intenso, né? Muito mais profundo as mudanças. E tem várias sessões, né, para isso acontecer. Sim. Não é em um minuto, cara. Não, tem. É um tempo, né? Um tempo prévio. Geralmente uma sessão minha dura em torno de 2 a 3 horas, pode progredir para 4 horas, né? Enquanto ele não fica bem, né? Enquanto ele não sente tranquilo, em paz de espírito, eu não consigo liberar ele, né? Então, às vezes leva tempo. Mas o interessante da terapia por hipnose é porque é muito rápido, ou seja, uma terapia convencional, né? A cognitivo-comportamental é uma terapia de longo prazo. Ou eu, como psicanalista, às vezes tem cliente que tem a minha
estou acompanhando há anos. Então, é uma terapia mais breve, mais rápida e mais focada. Por isso que a hipnose é interessante. Rodrigo, existe alguns toques, alguns pontos lá da hipnose? Sim. Que vai ajudar. Sim, exatamente. Tem alguns toques, porque você vai fazendo alguns exercícios com ele e você vai percebendo. E numa dessas, eu consigo analisar a catalepsia, que eu falei da associação, né? Então, eu consigo ver a catalepsia, se ele está completamente rígido, se o braço dele está solto. Então, eu faço alguns exercícios prévios ali para identificar. Não é necessário, tá? Fazer isso. É mais uma dinâmica minha, né? Eu gosto de fazer, eu aprendi dessa forma, mas eu conheço muitos colegas que não fazem nada disso, já coloca o sujeito no divã ou na poltrona e começa o trabalho de terapia, hipnotizando, mas sem esses exercícios antes. Entendi. Uma coisa interessante que você falou é do toque. Eu já vi em filme, em série, vários lugares. Alguém hipnotiza uma pessoa, certo? Essa pessoa, sei lá, sai pra rua. E o outro, né? Logicamente que o hipnoterapeuta, né? Não vai fazer isso, porque o cara tá no consultório, etc. Mas, supondo que o filme esteja dentro da realidade nossa. O cidadão é hipnotizado, sai pra rua. Aí um outro que entende de hipnose percebe. E aí ele fica tentando encontrar um ponto que é onde foi dada a sugestão. É isso? É assim que funciona? Isso. Ou não tem? Isso aí é uma ficção? Mas pode acontecer isso ou é só em filme? Não, isso pode acontecer. Isso nós chamamos de selo hipnótico. Então imagine, André, que você vai no meu consultório e eu faço uma série de exercícios e eu coloco uma sugestão. Aí que tá. Eu coloco uma sugestão que toda vez que eu tocar no seu ombro, você vai entrar naquele estado de aprofundamento, né? Toda vez que eu tocar no seu ombro. Então, eu deixei ali um selo, né? Um selo hipnótico, ou muitas pessoas conhecem como ancoragem. Eu deixei ancorado um gesto ali, tá? Então, se uma outra pessoa entende e percebe e toca, mas eu posso colocar um selo onde ninguém, que não seja eu, vai tocar ali, né? Mas algumas pessoas aceitam, né, a sugestão e outras não. As pessoas precisam entender que quando você passa pela hipnose, vai muito de você aceitar a sugestão. Certo. Se eu falar assim, André, a partir desse momento você vai ficar tranquilo, os problemas da sua vida vão ser mais claros, você vai ter mais força para lidar com eles, e você aceitar a sugestão que eu te dei ali, com certeza você vai ter mais essa força. Se você falar assim, não, eu não posso, e ali você dá uma negativa, também não vai acontecer, não vai ocorrer. Então, a pessoa tem que querer. Ela tem que querer aceitar ajuda, querer passar por aquele processo e querer mudar também. Entendi. Mudar. E sair do estado hipnótico depende só do quem está hipnotizando. Não necessariamente. Não necessariamente. Imagine que eu vou colocar você em hipnose e de repente eu não falo nada pra você, você tá ali no estado de hipnose, eu não falo nada pra você e saio do ambiente. Se passar de uns 5, 6 minutos, 10 minutos e você vê que eu não tô falando mais nada, você vai abrir o olho. Cadê o cara? Que é isso que eu ia perguntar. Ele saiu. Tem um tempo máximo de hipnose, não tem... você entende? Assim, vamos supor, se eu estou ali no consultório, já fiz muito isso, né? Às vezes você tá muitas horas com o cliente ali e ali você tá com vontade de ir no banheiro. Aí você vai lá e coloca o sujeito no estado ali de hipnose e fala, você vai ficar por enquanto nesse estado, vou dar uma saidinha, quando eu retornar, continuamos, e você continua nesse estado tranquilo. Entendi. Ele vai ficar lá, quietinho, porque eu dei uma sugestão. Agora, se eu não dou uma sugestão, eu simplesmente saio, abro a porta, passou 3, 4 minutos, a conversa não continua, ele volta. Ele vai abrir o olho e vai falar, opa, cadê? O que está acontecendo, né? Eu tenho até uma história legal, se vocês puderem. Se eu puder, claro. se eu puder contar, né? Por favor. Tem um grande hipnotista, né, chamado Gerald Klein. Ele fundou uma das maiores escolas, né, a escola Omni, né, de hipnose. O que aconteceu? Ele estava atendendo uma cliente e ele infartou. No meio da... Pariu. Que desgraça! No meio da sessão, ele infartou e, pelo jeito, ele não emitiu nenhum barulho, nada. Como ele não continuou com as sugestões, a cliente abriu os olhos e percebeu que ele estava no chão, agonizando, arroxeado. Como lá nos Estados Unidos, né, ele é americano, como lá nos Estados Unidos, eles já é da cultura deles ver alguém passando mal, chamar um resgate ou entrar com uma RCP, foi lá e chamou o resgate. Salvou o cara. Salvou o cara, né, ficou bem. E aí isso quebra a mística de que se você for hipnotizado, né? E eu sair, você vai ficar para sempre naquele estado. Não vai ficar apagado, não é assim. Apagado, não. Porque eu não conheço ninguém que tá pra rua que tá hipnotizado, tá em transe, né? Eu posso contar do meu dono. A não ser quando você fica bêbado, você fica 12 horas hipnotizado. Né? Quando eu fui lá no Rodrigo, estive lá, o trabalho dele é um trabalho bacana.
existe, né, uma conversa antes, né? Ele vai conversando, vai entendendo qual é o seu problema, o que você tem, se tem alguma dificuldade, alguma doença, algum problema que aconteceu com você, até ir lá, se você autoriza eu te tocar, você ser hipnotizado. E assim, se a pessoa não relaxar, não deixar, não acontece nada, cara. Não acontece nada. Tem que ficar à vontade, né? E assim, todo momento, eu posso falar de mim, eu sou um cara meio sabiado, né? Quer dizer, o português aí, então, né? Mesmo assim, cara, eu fiquei lá bem relaxado, bem tranquilo. Eu sabia tudo que estava acontecendo, percebia, tinha hora que eu quase estava fora do corpo, falei, opa, tem que voltar de novo aqui. Então, eu não sei se a pessoa deixar o negócio fluir, vai de ladeira abaixo. Sim. Se você não deixar, vi coisas lá assim, que ele me falou, a gente falou do passado, né? A gente falou do futuro, não sei se com todo mundo é esse procedimento. Eu vi coisas lá assim que normalmente você fechar o olho, talvez você veja, talvez não, mas é uma condução que te leva a um lugar confortável. Sim. É isso, sim, Rodrigo? Não? Exatamente. Tô falando uma experiência que eu tive com ele, exatamente. Então posso relatar aqui. Se você tiver fechado para aquele processo, André, não vai acontecer nada. Não acontecer nada. Sim. Então eu já atendi clientes que, por muito medo, eles não conseguiam relaxar. Né? Então a hipnose, aonde que entra a hipnose? É quando o sujeito relaxa. Então, de diferente que nós estamos aqui, nós três conscientes, na hipnose o sujeito vai estar relaxado, com os olhos fechados e seguindo a instrução, né, que o hipnotista está dando. Sim. Fora isso, nada muda. Mas eu falo assim, o processo, seu procedimento, assim, ou o processo de hipnose, ele pode levar de 1, 2, 3 minutos, 5 minutos ou não? Pode sim. Pode ser rápido e pode ser demorado? Sim, pode ser rápido e demorado. Por exemplo, a gente podia fazer só um exemplo aqui, só com o André aqui. Não, com ele aqui. A gente pode fazer 2 minutinhos só para fazer? Podemos fazer? Poxa, mas, cara, você precisa vir próximo dele aqui? Não, mas eu vou fazer uma hipnose bem tranquila. Você cobaia de novo? Não. Ô, desgraça! Não. Desgraça! Ele não tomou os Sempre eu, cara! Calma, você é um cara sensacional. Rodrigo, você precisa vir próximo dele? Vou usar o meu reloginho aqui, ó. Você precisa vir próximo dele? Eu tô nervoso, cara. Eu não vou. Vamos se acalmar. O reloginho do pica-pau, né? Vou usar o reloginho do pica-pau. Você precisa vir próximo dele? Não precisa. Aí mesmo você consegue. Não, daí... Vou fazer um silêncio, tudo bem. Pra o Rodrigo fazer o trabalho aqui. É bacana. É bacana o Rodrigo mostrar isso. É bacana mostrar porque, pra quem tá assistindo, acredita que, né, vai haver nada disso. Então eu quero... É mais ou menos o que acontece no meu consultório, tá? Então é uma hipnose bem... não vai ser tão invasiva. Graças a Deus. Mas só pra você entender. Entendi. Okay? Posso tomar um diazepam? Eu não vou falar nada, vou deixar o Rodrigo fazer o trabalho dele. Eu tomo diazepam quando eu tô nervoso. Vamos lá. Perfeito, maravilha. André, então antes de iniciarmos, diga pra mim se você mora num prédio, mora numa casa. Numa casa. Numa casa, então maravilha. André, então fecha seus olhos nesse momento, tá? Se permita, tá? Certo. Então, antes de iniciarmos, eu quero saber se você permite que eu te conduza. Sim, tá? senhor. Maravilha. Permite. Então, fecha os seus olhos, deixa os seus olhos bem relaxados, ombros relaxados, perceba o toque dos seus pés ao chão, tá? E imagine que você está lá na calçada da sua casa. Só imagine aí na sua mente. Sim. Imagine que você pega um molho de chaves, pega a chave do portão, introduz no portão, destranca e entra. E agora você vai fechar o portão, tranca ele novamente, e agora você vai em direção à porta principal da sua casa. Certo. Só que ali você tira o molho de chaves e percebe que a chave da casa não está ali. Você procura nos bolsos, procura pelo chão, refaz o caminho de volta e você não encontra. Aí você lembra que tem um cantinho especial lá no quintal que você deixou uma chave em reserva. Para caso isso acontecesse, você teria essa chave. Você vai lá naquele cantinho, pega aquela chave e você respira aliviado porque você encontrou essa chave. Aí você vai em direção à porta da sua casa, mas você percebe ainda, meio que duvidando, que essa chave pode não ser a que você espera que seja. Mas mesmo assim você ainda tenta. Introduz a chave lá na porta da sua casa e você destranca. Você dá aquele clique da porta e você abre a porta aliviado, respira tranquilo porque você conseguiu entrar na sua casa e porque você achou a chave reserva. E você pode abrir seus olhos. Saiu fora do corpo? Não. Você conseguiu perceber toda essa condução que eu te dei? Sim. Conseguiu imaginar todos os caminhos? Tudo. Isso é hipnose. Agora tá na hora de você mudar a mordida na maçã. Caramba! Eu fiz uma hipnose bem superficial pra você entender o quê? Mas se o André olhar pro outro André, percebe que os olhos dele estão um pouquinho mais lacrimejantes, tá um pouquinho mais vermelhos, porque você se permitiu
e seguir as minhas instruções. Entendi. Nesse momento... Ou seja, funciona... O fenômeno da hipnose faz com que irrigue os olhos, eles ficam mais avermelhados, né? Como o seu está assim. E automaticamente você já sente uma sensação de tranquilidade, porque você se permitiu ser conduzido. Você viu tudo a porta na sua casa? Sim. Eu imaginei, ele foi falando, eu fui imaginando, hipnose etc. é um processo de imaginação. Então, o que acontece? Nós bloqueamos os estímulos externos, estava tendo barulhos aqui ao seu lado, mas mesmo ouvindo, você se permitiu a olhar para dentro, né? Sim, internamente imaginando esse caminho, e você seguiu e fez o que tinha que fazer. Certo. Hipnose é isso. É bem simples, mas é bem eficaz. Interessante, cara. Gostou? Gostei. Então, Rodrigo, Muito bom, qual é o endereço lá do consultório, telefone? Então, meu consultório fica aqui no centro, né? Certo. Fica na rua Visconde de Soltero, número 38. Eu atendo no mesmo espaço que a doutora Fabiana Delis atende, é uma dentista, tá? Certo. Então ela atende lá e o meu consultório fica lá também. Entendi. Qual que é o contato lá? Você tem telefone, Então, Instagram, Facebook? Vou passar tudo, vou passar meu WhatsApp. Manda ver. 19997498217. Tem o meu Instagram também, que bastante gente me acompanha no Instagram, @Rodrigo Hipnose. Tem o meu canal no TikTok também, @Rodrigo Hipnose Clínica. E tem no Facebook, @Hipnose Rodrigo, ou Rodrigo Vieira, né, pro meu pessoal também, que quiser seguir lá no meu trabalho. Bacana. Sejam todos convidados. Tá vendo? Ó, já passou o caminho, agora você já sabe como chegar no Rodrigo lá, hein? Já. Você gostou, né? Já. Você gostou? Eu gostei de lá. Exatamente. É sensacional. Exatamente. Não gostou? Porque... Mas você tá em transe ainda? Você já... Não, cara. Ô, Márcio, ele não tá meio esquisito? Eu sempre fui. Ele tá, né? Acho que ele tá lá em Pedreira, né? Será? Ficou lá. Será que eu Tá fui lá? só o corpinho dele. Ficou lá. relaxado, né? Ficou bem Porra, relaxado. eu tô calmo, cara. Ficou bem relaxado. Mas morda. O quê? Morda aqui a maçã. Ficou bem relaxado. Dá uma mordida. Olha lá. Ah, entrou em hipnose. Olha lá. Pô, não. Vai ferrar meu aparelho. Só eu rindo lá. A hipnose foi eficaz, então. Foi eficaz. Eu gostei. Mas é um menino que não sabe morder uma maçã. Ó, tem aparelho. Aqui. Muito bem. Você mordeu sem estar hipnotizado. Meu Deus do céu. Aí Agora vai bem. Aí ele chega em casa agora e fala, meu amor, vai beijar a esposa. Eu deixei o selo hipnótico nele, tá vendo? Ó? Só de olhar ele já entra em transe. Já. Toma um Guaraná, por gentileza. Não, tá bom assim? Maravilha. Bom, enquanto ele mastiga, eu vou te fazer uma pergunta. Eu tava lendo alguma coisa a respeito da hipnose e algo me preocupou. Eu vi lá que quando a pessoa tá hipnotizada, o sistema, acho que é límbico, né? Que chama, o sistema límbico dela desconecta. Sim. E o sistema límbico ele é responsável por uma série de funções cerebrais no organismo, né? Corre-se o risco de, durante essa pausa, vamos chamar assim, do sistema límbico, a pessoa ter uma descompensação cardiorrespiratória, ter um problema. Tem esse risco? Tem esse risco? Na verdade, assim, o sistema límbico ele é responsável pelas nossas emoções. Então, a função da hipnose não é desligar o sistema límbico, e sim ativá-lo. Tá? Então, essa é a nossa função. Na verdade, o que se desconecta, né, seria a parte do córtex cerebral. Certo. Que é aquela parte pelos pensamentos, né? A parte responsável pelas tomadas de decisões. Como eu fiz com você aqui. Eu deixei essa parte de raciocínio de lado e fiz você mais interno trabalhar o seu sistema límbico. Né? Então, quando eu falei assim, você respira aliviado, você respirou ali aliviado. Tá? Então, ali eu já estou ativando o sistema límbico. Então, o sistema límbico ele é responsável pelas emoções. Tá? Então, a gente não desliga, a gente ativa ele. Entendi. Rodrigo, ele também tá com o olho um pouco vermelho. Eu adorei essa maçã aqui, você até lágrimas nos olhos aqui. Acho que eu fui pra lá também, Pedreira. Você tá com um hálito delicioso. Não, alho, cebola, né? É. O Rodrigo é o seguinte, a gente tá aqui conversando, fazendo um bate-papo aí sobre hipnotizar as pessoas, né, tal, o seu trabalho. Sempre teve essa mística de charlatanismo, uns acreditam, uns falam que é mentira, que é bobagem. Eu não vou dar ainda meu depoimento, já falei aqui no meu evento. Você já foi hipnotizado, cara. Você pode falar sobre isso para as pessoas que estão nos assistindo aí. Perfeito. Esse charlatanismo, essa crença de charlatanismo é bem aceitável, tá? Porque se você olhar pela mídia, o que se fala de hipnose é sempre um conceito meio que errado, né? Então, a hipnose sempre foi vista como vilanesca.
Então, nos filmes de hipnose, o hipnotizador, ele era o vilão, ele dominava as pessoas, mexia com os dedos, e as pessoas faziam tudo o que ele queria, né? Então, na verdade, eles usou o conceito da hipnose para criar um personagem, mas é um personagem que não existe, né? No entanto, o Pica-Pau, né? Ele pega o... por favor. Ele pega o reloginho, lá, né? o pêndulo, ele gira, e aí no desenho, né, o personagem fica com os olhos, né, em espiral, girando, e agora né, você vai fazer tudo que eu quero. Então, as pessoas trazem muito isso, esse medo de que isso possa ser real. Então, isso não é real, né? Então, na verdade, isso é um caminho que nós, hipnoterapeutas, estamos trilhando para desmistificar isso. Tá? Então, quanto mais pessoas pensam que hipnose é algo do mal, perverso ou vilanesco, para mim é bom, porque é um campo mais para ser explorado. É um campo de formiguinha, né? A psicologia reconhece a hipnose? Reconhece. A psicologia reconhece, a medicina reconhece, a terapia ocupacional, a enfermagem, várias graduações já reconhecem a E esse hipnose. pêndulo você usa ele nas consultas? Eu uso Qual que é a finalidade? Na verdade, a finalidade dele é só de tirar a de brincar. concentração? É de brincar com as pessoas. As pessoas estão muito tensas, né? Certo. Então eu uso o pêndulo, né? Porque, na verdade, eu tô provocando ali o cansaço ocular. Eu poderia usar qualquer objeto, qualquer coisa, pro sujeito cansar os olhos e ele poder fechar os olhos. No caso do figurão, você pode usar uma garrafa de cachaça e ficar... Também, né? Também. Ele vai seguir. É capaz de até hipnotizar. E ele uma garrafa de diazepam. Não, fala assim, não fala a marca. São benzodiazepínicos. Diazepinos. Benzodiazepínicos. Eu queria fazer um jabazinho aqui, Rodrigo. Perfeito. Pois não, faz. Vamos falar aqui do Mercado Bartiotto do Renan. É o que patrocina, como é que chama aqui? A Santa Ceia, A né? Santa Ceia do Lima Limão, cara. O Mercado Bartiotto está na Rua Antilhas, número 60, Jardim América. O telefone do Renan lá do mercado é 3807-3541. Repita. 3807-3541. Muito bem. Se você não quiser ir até no mercado, faz uma ligação lá pro Renan, ele entrega na sua casa. Picanha, pedra de picanha, o que for, jacaré, o que tiver lá. E é bom falar que é o seguinte, tem supermercado grande, gigantesco, que não tem o que tem lá no Bartiotto. Lá tem muita coisa de qualidade. Muita coisa. E o cara pode estar em casa lá, coçando a sacoleta, não quer ir no mercado? Ele liga lá. Liga lá. E também o nosso patrocinador Master, a Diamante Profissional. A marca que mais cresce no Brasil é no mundo. E logo mais na Via Láctea. O Juliano e a Denise, um beijo pra vocês. Eles agora estão com as grifes lá, né? Exatamente. Então, se você quiser colocar a sua marca, algum produto, lógico, shampoo, condicionador, máscara, né? Exatamente. N produtos que ele tem lá. Vários. Ele invasa pra você. A marca Lima Limão, a marca do Rodrigo lá, hipnólogo. Um shampoo de laranja seria perfeito. E ele também tem a linha PET, que é para os animais de grande porte, que nem o Tintim. Obrigado. Então, e você é de pequeno porte, né? ele lá. Hipopótamo. E também o Darcy Burgers. Capivara. Ô, Márcio, cabelo de capivara, é isso que você me falou hoje aqui? Obrigado. Valeu, Márcio. Obrigado. Força. Mas vai melhorar. O Darcy Burgers é o cara que patrocina a nossa resenha, aí, janta depois, né, com os convidados. O Rodrigo já é convidado nosso pra janta também hoje. Claro. Já tá na resenha. O Darcy tá localizado na Avenida Europa, 126, Jardim Camanducaia. E ele tem o delivery, é o 998487824. Repita. 998487824. Muito bem. Mesma coisa. Bom. Tá lá em casa, não quer sair, quer comer. O que ele tem agora lá? Que é prensado lá? Ele tem cachorro quente prensado. Tá os lanches. Ele tem porções. Ele mandou uma porção pra gente. Sensacional aqui de semana passada. Com cheddar, cara. E mandou uma outra aí de caprichada. Não é aquela que você volta pra casa com fome querendo comer miojo, não. Lá não. E a semana que vem nós temos alguma coisa diferente. Não podemos divulgar ainda, que o Darcy tem uma surpresa aqui. Ok? Aguardem, malandros. Vamos lá, Rodrigo. Então vamos lá. Bora lá. Família, como lá? Casado, solteiro, enrolado? Sou casado. Minha esposa chama Adriana. Um beijo pra Adriana. Certo. Luz dos meus olhos. Tenho 3 filhos. Na verdade, tenho o meu filho Pietro, né? Meu filho biológico. Tem 2 enteados, mas são como filhos, né? Sim, claro. Ronaldo, Sara. Desde pequenininhos, então somos Pietro, Ronaldo e Sara. Pietro, Ronaldo e Sara. Aí, um beijo do Lima Limão. E agora eu descobri que eu sou pai de pet também, tá? Ah, é? Então surgiu 2 serizinhos, 2 gatos. Freud, né? Bem Freud? Freud, Zoe. O nome bem, né? Sou pai de pet, sou pai de gato, então aí é uma família aí de eu não sei se eu bem devo grande. falar isso, Rodrigo, mas ele tinha um gato na casa dele lá.
E aí foi levar lá na veterinária, chegou na hora de dar vacina, aqui da carteirinha, né? Como é que é o nome do gato tal? Esse aqui é Satanás. Mas por quê? Tem contexto. O quê? Calma aí. Satanás foi do gato do chave, da bruxa. O quê? Aí ele ficou meio sem jeito. Não, Michichiu. Michichiu. Aí ficou Michichiu. Ficou com medo da veterinária. Quem escolheu o nome foi minha ex-mulher. Michichiu. Não é mais sério mesmo? Ela é Michichiu, cara. E eu falando todo, né? Como que chama o gato? Satanás. Aí a moça olhou assustada, né? Ela perguntou, tem acento no A? Falei, no outro. Daí, né? A fulana, não é Satanás, é Michichi. Eu falei, puta. Você imagina esse cara de madrugada, Satanás, cadê você? Cadê você, Satanás? O vizinho fala assim, rapaz, é louco. É igual o cara que tinha um cachorro chamado Quiabo, né? Quiabo? Aí ele levou lá no veterinário. Como chama? Quiabo. Se ele criar frango junto. Quiabo. Que? Diabo. Aí. Diabo. Entendeu rápido. Ficou diabo. Ficou diabo. Ficou diabo. Pô, o cara sai na rua gritando, né? Vamos exorcizar a casa do cara, rapaz. Ô, Rodrigo, a pessoa vai hoje lá, te procura, e o cara tem uma doença. Vamos citar, sei lá, uma doença grave ou não grave. Tal, incurável, você diz? Pode ser. Como que você lida com isso? É um lado da medicina. Você faz um tratamento, você não faz, você abre o jogo, você fala, você joga real, você fala, não dá para te ajudar dessa forma. Como funciona? Então, na consulta, eu vou avaliar o que ele está querendo tratar. Certo. Então, imagine que acontece muito comigo obesidade. Tá? Então, vou usar o exemplo da obesidade. Nós vamos ter que ir lá. Então a pessoa sofre de obesidade e ela me procura e ela acredita que a hipnose vai fazer ela emagrecer sozinha, sem acontecer nada. Sim. E é minha função de dar os dados de realidade, tá? Porque emagrecimento ele vai precisar de um profissional, de um educador físico. Não comer isso aqui de amendoim aqui. Ele vai precisar de um nutricionista, né? Claro. Só que tem a parte mental, que é aquela que ele não tem controle. Tá? Então, seja... Quer sair, né? Quer essa daí? Delicioso. Foge da sua alçada. Muito bom. Ansiedade, compulsão alimentar. Sim, então, seja, eu tenho que falar onde que a minha área vai atuar. Né? Então, eu vou atuar nessa questão emocional. Né? Então, imagine que uma pessoa me procura com uma doença grave e eu preciso entender o que está acontecendo com ele. Ele vai falar assim, Rodrigo, é o seguinte, tenho câncer, mas assim, estou deprimido. Estou triste, não sei o que fazer. Então, é justificável ele estar deprimido por ter câncer. Sim, claro. Então, assim, seria uma abordagem mais para um psicólogo, né? Mas dependendo da situação que ele está, ele fala, Rodrigo, eu já faço terapia com psicólogo e essa tristeza não sai de mim, eu não consigo lidar com isso. Então, eu consigo ajudar ele no aspecto do emocional. Sim. Agora, em relação ao câncer, é a medicina convencional, não tem muito o que fazer. Já aconteceu de alguma família procurar você para um tratamento paliativo nos últimos momentos de vida de alguém? Não aconteceu. No entanto, eu até ofereci, né, um atendimento gratuito, né, para pessoas com câncer, porque a hipnose ela ajuda também na questão da dor crônica. O que acontece? O sujeito, quando tem dor crônica, a mente dele vai aumentando cada vez mais aquela dor. Então, algo que era para ser uma dor pequena, por conta de sofrer com aquilo, ele vai aumentando mentalmente essa dor. Então, o que a hipnose faz? Ela consegue comprimir e colocar no parâmetro de dor normal. Então, eu já ofereci até um tratamento gratuito, mas tive pouca procura, né? Entendi. Mas a hipnose dá para tratar nesse sentido, de dar um conforto, um relaxamento no corpo, né? Mas, infelizmente, né? Assim, nunca me procuraram. Entendi. Mas seria um prazer enorme, né, recebê-los. Entendi. Né? Legal, interessante. É bom saber, né? Ter essas informações. Hoje, a idade do pessoal é jovem, né, que te procura, por exemplo, os seus pacientes ou clientes, lá não sei qual é o nome, mais jovem, média idade, mais senhor, mais idoso. André, ou velho que nem ele. André, tem de todas as idades, tá? Certo. Eu, particularmente, atendo crianças a partir de 9 anos, 8, 9 anos, já consigo atendê-las. Dá para fazer hipnose com os mais novinhos? Dá. Mas não é muito da minha competência, da minha habilidade, então procuro atender uns pouquinhos os maiores. Mas não tem idade, já atendi idosos de 96, 97 anos. Caramba. E que adoraram, né, participar do processo. Então, não tem idade. Então, o seu público hoje é eclético. É eclético, de 9 geral. a 80, é geral. anos. Eu, assim, na minha particularidade, eu não atendo mais vícios. Tá? A hipnose dá para tratar muito bem vícios, dá o vícios de eu falo vícios de dependência, fumante. de dependência química, isso. Tabagismo, uso de pornografia. Drogas. Pornografia eu atendo muito. Aí eu trato. Tem. Muito. Eu vou ter que ir lá. O vício de pornografia tem bastante gente. E tem também disfunção erétil, né? Então você vai ter que ir lá. Rodrigo, vamos chegar no que eu queria. Ele tem um problema de saúde
Eu chamo de ingozável. Como é que é o que você tem lá mesmo? Não é ingozável. O problema é anorgasmia. Ele tem esse problema. Já ouviu falar anorgasmia? Ele não sente prazer. Não é prazer, idiota. Desgraça! Desgraça! Ele não é goza. prazer. Você não ejacula. Você tem prazer. Ele é ingozável. Você não ejacula. E você não sei por que acontece essa merda, mas acontece, cara. Sim, entendeu? No X-Vídeo eu ejaculo. Mas às vezes eu tô lá com é verdade, eu tô lá com a cidadã e não sai. Falam que mulher finge orgasmo. Eu já fingi orgasmo. Então. Mas não é broxa, não. Não é broxa. O pinto... perdão. Parece que ele paga pouco também, né? Não é. O pênis, puta veja feia, bem. né? O pênis, puta feia, não, namorada cala feia. a boca. O pênis, ele não fica mole. O pênis fica ereto, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. O pênis, né? É, um micro pênis que eu tenho, né? E ele fica ereto. Só que não existe o orgasmo. É que nem aquela mulher. Você não tem orgasmo É. ou você não ejacula? Como é que é? Eu não ejaculo. E nem orgasmo, né? Nenhum dos dois. Não tem nada. Não sai a groselha lá. Pode ter fundo emocional, sim. Pode ter fundo. É? É tratável. Ah, é? Dá pra tratar Você ele? já teve orgasmo antes? Porra, já! Então, é tratável. Até Mentiroso. Já tive. Inclusive, um deles eu tentei tirar, não deu tempo. Júnior, um beijo. Na orgasmia tem tratamento também. Tem tratamento? Tem tratamento É. também. Pô, Dá não, pra tá vendo? tratar. Nada tá perdido. Não, nada tá perdido. ainda Dá bem, pra tratar. ainda bem. Dá pra tratar. Né? Porque a gente tem que ter orgasmo na vida, né, cara? Não é Tocou só nesse porrada, assunto, levar pingou pancada. aqui na minha frente, não tem como não meter na gaveta. Calma que no próximo você vai Não, ver. calma só. aí, vamos com Agora calma. que pingava, vinha o Bebeto e Romário e pumba pro gol. Mas é importante que tem tratamento. Tem tratamento, Eu tem tratamento. vou buscar tratamento. Vai buscar Porque tá difícil. Mas também eu não transo, quase. Foda-se. Não transa, mas foda-se. não vai se tratar. Não vai arrumar pra sua cabeça, então. É, pras duas, né? Exatamente. Então. Muito bem. Bom, ficou interessante isso aí, né? Depois dessa. Acho que eu até gostei. É. Rodrigo, então é o seguinte, então, o tratamento seu lá é um tratamento que já vem, você tem uma experiência de 7 anos na área. sim. Uma boa experiência, né? Acredito eu. São mais de 3 mil pessoas atendidas. 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. Puta vida, cara. É cliente, hein? Bastante. É cliente, bastante. Porra, ainda mais que a torcida do Santos. É verdade. Ah, você vai apanhar. Né, Márcio? E olha que eu sou apanhar santista, na viu? rua. Não, Olha, mas, eu sou santista, mas tem você não razão. deixou Vai apanhar terminar. na rua. Mais que a torcida do Santos no meu bairro. Corrigiu rápido. No né? meu bairro, você não deixou terminar. Porque a torcida é imensa, cara. Eu vou falar que você fala a torcida jovem do Santos tem 90 anos. Não, isso não. Eu falo do Bengala Azul do São Caetano, mas do torcida jovem nunca falei. Ô, Rodrigo, o seguinte, o que você poderia falar para nós sobre hipnotizar as pessoas? O que você poderia falar pro público? O que seria legal você Esclarecer algum assunto assim, que... algum assunto, né? sei lá, que a gente não abordou você ainda, que você gostaria de esclarecer. Não, eu acho que é mais a questão dos mitos, né? As pessoas têm muito medo. Já atendi pessoas apavoradas, não com o problema que tinham, mas com medo o de você. Com medo não, de... o fenômeno. O O fenômeno da hipnose. Então, assim, geralmente é baseado por medos e mitos, né? Então, agradeço até o espaço, né, de estar falando aqui. Que na hipnose, assim como eu fiz com o André, né? Você não saiu fora do corpo. Não. Você ficou a todo instante aqui, né? É mais ou menos isso que vai acontecer com a pessoa. A pessoa não vai apagar, não vai... Mas eu senti uma calma impressionante. Não, Isso exatamente, foi rapidamente. foi rapidamente. O atendimento dele pode acontecer até em 4 horas. Sim, até 4 horas, horas. até 4 Então, horas. você imagine você naquele evento de tranquilidade. Eu tenho até uma história bacana que tem uma cliente, né, que agora é cliente, ela ficou 4 anos me acompanhando nas redes sociais. Ela curtia, ela comentava e acompanhava tudo aquilo, me perguntava no direct, me perguntava nas redes sociais. Mas não ia lá. Não ia lá. Até que um dia ela tomou coragem, marcou a sessão e foi. Foi ela com o esposo. Quando ela me viu, acho que é a minha figura, né? Cabeludo, barbudo, né? Brinco, Falou, esse anel. rapaz não é de nada. Ela regalou os olhos desse tamanho Se assustou. e já falou assim, né? Tô perdida. Então ela ficou com mais medo. Ela foi pelo seu estereótipo. A ela imagem sua apavorou ela. Não, e olha que ela já me acompanhava nas redes sociais. Então ela te via. eu já era uma figura conhecida para ela. E aí ela chegou... né? Levei ela no consultório, conversei primeiramente, porque não é assim, você não vai entrar e eu já vou hipnotizar. Não. Primeiro eu preciso saber o que você quer tratar, o que está acontecendo contigo. Tem uma triagem, né, Rodrigo? Tem uma triagem. É uma conversa, é uma consulta, né? É uma consulta. E aí eu consultei ela, aí ela começou a ficar mais tranquila, colocou o braço aqui pela cadeira e foi conversando e aquela coisa e tal.
E aí eu falei, fulana, vamos, né, fazer hipnose? Foi, ela entrou, assim, ela já estava mais segura, sentou, tal, fiz os exercícios que precisava fazer, levei ela no divã, fiz a terapia completa. Quando ela abriu os olhos, ela falou assim, Rodrigo, é o seguinte, se você quiser pode fechar as portas do consultório, pode me deixar aqui que eu vou ficar aqui, tá tão bom. Ela queria... E aí ela sentou e falou assim, por que eu demorei tanto tempo para marcar com você? Porra. Você resolveu uma questão que eu tava tendo problema e eu fiquei 4 anos de sofrimento por conta de medo. Eu falei, poxa, então seja essa semente aí, né? Espalha aí que você não vai sumir, que você não vai... Esses medos, né? É normais os medos. Sim. Mas eu, Rodrigo, como profissional, estou lá para conversar, isso, né? Tirar as dúvidas, né? Você não vai chegar lá e eu não vou chegar com um reloginho, já né? Deixa, vem aqui então e durma, né? A pessoa vai dormir. Vai dormindo, vai dormindo. Isso não vai acontecer, não. A gente vai conversar, eu vou explicar o processo, vou orientar, né? E hoje, né, o meu modelo tá um pouco diferente, então você já não passa pela hipnose na primeira consulta. Certo. A gente vai conversar, e aí se você quiser fazer o tratamento, a gente agenda para um outro dia, aí nesse dia que a gente já vai direto para a sessão. É bom falar isso, porque a pessoa já perde um pouco daquele medo de achar que já vai chegar lá. Não, o fato de conversar, de saber que um outro acolheu, que conversou, que entendeu o problema dela, às vezes pela vontade de se melhorar, a pessoa acaba até ultrapassando esses medos. Então ela acaba... Mas é interessante ela conhecer o profissional, né? Que nem nas minhas redes sociais, ver pessoas que já passaram, ler o que elas estão escrevendo, e aí ela tirar um contraponto e falar, poxa, eu acho que é o profissional que eu gostaria de passar ou não, né? Sim. Eu já sou um cara que posso falar, pode ir lá que o cara é sensacional, é espetacular. Ô Zóio, você quer entrar aqui, quer ser hipnotizado ou não? Não? Por que não? Tá com medo, cara? O Márcio... Quer? Você tá ajudando ele, Márcio? Você também não, Márcio? Ninguém quer, você tá vendo? Tá tudo com medo ainda. Tô com medo porque eles não gostam de cebola. Tô achando que vão gosto de maçã. De maçã. Vamos comer a maçã. Como é que falou? Maçã? Maçã. Maçã do rosto, né? Maçã do também rosto. tem. Muito bom. É uma dúvida, sempre tem várias dúvidas, né? É um tema amplo pra caramba. Sim, claro. Né? A hipnose, ela tem, assim, quanto tempo, tá? Ela é algo, por exemplo, vamos citar aqui a medicina tradicional chinesa, um exemplo. Ela é milenar, né? A hipnose, ela surgiu quando e por quê? Você saberia... Olha, ela começou mais ou menos uns 150 anos, 140... É bem jovem. 150 anos, é jovem. Você já estava quase nascendo. Eu acho que até um pouco mais, eu posso estar enganado, Sim, né? O Magrão estava nascendo. Mas ela não começou com o nome de hipnose. Existia um cara chamado Mesmer, então ele falava que os fluidos, a água estavam fluidificada e a pessoa ia ter cura, né? A pessoa ia ser curada. E ali foi o princípio, ou seja, ele estava dando sugestões. Então ele falava, você toma essa água. Era quase um curandeiro, o famoso mas indo para a área de hipnotizar. Isso, exatamente. O poder do convencimento. Exatamente. Toma essa água que você ele falava até curar, de passos magnéticos, né? Ele impunha as mãos e falava que tinha um fluido passando ali. E aí a observação de outros cientistas, outros médicos, percebiam que aquilo era uma sugestão. Aí teve um outro sujeito, né, que viu o poder dessa sugestão, viu o poder que as pessoas entravam, né, nesse transe por confiar bastante naquela pessoa, e aí ele achava que aquelas pessoas estavam dormindo. E ele usou o termo hipnos, né? Se eu não me engano é Braid. Ele usou o termo hipnos para hipnose. E aí depois ele se arrependeu, que ele percebeu que a hipnose não é dormir, que a hipnose não é sono. Só que o nome pegou. Aí ficou hipnose, então hoje se leva o nome de hipnose, por isso que todo mundo tem medo, né? Hipnos, né, de sono, né, hipnose. Mas na verdade não dorme, né? Na verdade, dorme a pessoa... profundamente. É o contrário, né? Bem Ao contrário, a pessoa está bem. Eu falo que quando a pessoa entra em hipnose, aí que ela acorda, né? Aí que ela expande internamente, aí ela acorda, né? Então ela tem em torno aí de uns... Eu vou chutar, mas eu posso estar errado aí, de uns 150, 160 anos. Mas ela foi muito amplamente divulgada também depois de Freud, né? Freud era um hipnotista, era um médico, neurologista. Ele usava da hipnose, né? Então hoje tem muitas brigas, né? Falando, poxa, o Freud, ele abandonou a hipnose, né? Na verdade não abandonou, ele não tinha as habilidades. É um cara que falava grosso, ele fumava aqueles charutos, ele não tinha o traquejo ali da hipnose. Então ele tinha uma certa dificuldade de hipnotizar. E também ele percebeu que ele dava sugestões para aquelas pessoas e aquelas sugestões acabavam rápido.
Então ele percebeu que ele acreditou que aquilo era ineficaz. Certo. E aí que ele criou, né, a abordagem da psicanálise, né? Que através da cura pela fala, de conversar, a pessoa não entra em transe, a pessoa vai falando, conversando. E ele deixou de lado um pouquinho a hipnose. Mas no final da carreira dele, ele reconheceu a hipnose, que ela é magnífica, né? Sim. Que daria para ser bem usada. Rodrigo, a hipnose vem um conjunto do poder da palavra, também do convencimento, sim, exatamente. das sugestões, né, que você dá para o paciente, para o cliente lá, né? Sim. Isso é uma coisa que ajuda muito, né? Sim, sim. Você está dizendo que o cara... fecha o olho aí! Dorme, porra! Quando a gente fala da hipnose clássica, sim, que é a hipnose conversacional, mas hoje existe a hipnose não verbal, né? Eu tenho até a formação disso, da hipnose não verbal. Ou seja, quando você... na verdade, você não fala, não conversa com a pessoa, mas você emite alguns sons, você aproxima daquele espaço pessoal da pessoa e automaticamente ativa o sistema límbico. E aí a pessoa entra em transe porque ela meio que o cérebro dá uma desligada naquele momento. Então tem a hipnose. Então, muitas religiões, o xamanismo, batidas de tambor. Então aquilo, sabe, aquelas batidas constantes. O pessoal dá Umbanda lá, a pessoa né? Entra, exatamente, a pessoa entra num transe. Eu acredito que toda religião utiliza da hipnose. Você acredita nisso? Toda religião utiliza Isso gera aquela famosa egrégora, não exatamente. Toda religião, porque o que é hipnose? A hipnose introduzir o sujeito naquele estado mais interno e dar uma sugestão. Então, quando você está no culto evangélico e você está ali sofrendo e o pastor está, né, aconselhando, dando a palavra, aquilo automaticamente está mexendo com as emoções internas daquela pessoa e aquela pessoa automaticamente fica bem, ela melhora. Por quê? Ela entra num estado, num transe, e aquele pastor é uma figura de autoridade. Agora vamos passar para a católica. Também o padre. O padre é uma figura de autoridade. Ele está ali na homilia dele, ele está conversando, explicando sobre a Bíblia, e aquilo automaticamente faz bem para as pessoas. O ambiente, né, todo aquele contexto gera esse bem-estar. E isso também para as outras religiões, né? Principalmente as africanas, né? Porque tem uma questão também de uma conversa, um acolhimento, tem uma música, tem uma batida de tambor, tem um ritual. Então, na verdade, a hipnose necessita desse ritual, né? Então, lá no meu consultório, o que acontece é um ritual também, né? As pessoas vêm, eu converso, eu explico, faço alguns exercícios, coloco ela ali no divã. É um ritual também. Pois então, É o frio que chegou? É o frio, quem bate. Lembra aquela propaganda acho que era da Pernambucanas, né? Quem bate é o frio, que desgraça. É o zóio. É o zóio, cara. Eu achei que era fantasma. Rodrigo, é o seguinte. O que você perdeu aí? Dane-se. A gente analisando tudo aqui que você falou e tal, tem alguma pergunta que a gente não fez para você que você gostaria de responder? Eu acho que o André comentou sobre regressão. Esse legal. É o grande mito da hipnose. Regressão. Se vocês não perguntassem sobre regressão, o pessoal ia ficar muito bravo. Então vamos lá. O pessoal ia ficar muito bravo, né? Regressão. A hipnose ela está muito associada à regressão. Tá? Então, eu preciso explicar que a regressão, eu vou usar um pouco a analogia para facilitar. Imagine um mecânico que tem uma caixa de ferramentas e ele tem diversas chaves ali. Com o problema do carro, ele pode usar a que mais seja fácil para ele. Certo. Pro hipnotista, a regressão é uma das chaves. Eu não necessariamente preciso fazer regressão com todos. Tá? Então, a regressão é uma ferramenta que eu posso utilizar no atendimento ou não. O problema que acontece é que as pessoas falam, Rodrigo, eu quero marcar para fazer uma regressão. E não é assim que funciona, né? Quem escolhe se vai fazer regressão ou não é o hipnoterapeuta para ver se é conveniente aquilo. Tá? A regressão seria para você que está fazendo descobrir algumas coisas que a pessoa não quer contar, ou seria para a própria pessoa ter alguma lembrança que ela vai levar para a vida? Como que funciona? Para os dois. Né? Eu acho que para os dois. Entendi. Porque alguns traumas do passado, tem muitas pessoas, coisas. Vamos supor, eu tenho medo de certa situação, mas eu não sei de onde que vem. A pessoa tem medo de dirigir, tem gente que tem medo de dirigir. Mas, Rodrigo, eu nunca sofri um acidente, nunca aconteceu nada de grave comigo. Sim. Então, a gente utiliza como método até investigativo para saber a origem. Né? E você consegue daí, nesses casos? Sim, você chega até no...
A pessoa vai até dirigir, chega a dirigir. Dirige, Aí você descobre, você obtém aquela informação e dá prosseguimento ao Exatamente. tratamento. Eu vou contar uma história para entender um pouco sobre regressão. Tá. Eu atendi um sujeito que ele estava estudando para ser piloto de avião e ele tinha feito aquela parte. Eu conto sempre para meus clientes, então a maioria que está assistindo vai lembrar disso. Então ele estava estudando a parte técnica para se tornar piloto. Ele terminou e precisava fazer as horas de voo dele. E aí nas horas de voo ele foi fazendo. Um belo dia que começou a desenvolver um medo de estar na aeronave, um medo de se aproximar do hangar, e aquilo travou ele de uma maneira que ele desenvolveu pânico e desistiu. E enfim, aí se mudou, casou, e aí ele me procurou, sabendo da hipnose, acho que algum amigo indicou ele, e ele falou assim: Rodrigo, é o seguinte. Aí ele explicou tudo isso, ele falou assim: eu travei por conta disso, só que assim, cara, eu amo avião. Eu tenho roupa de piloto, eu tenho maquete de avião. Se estou conversando com alguém, passa um avião, eu paro para olhar e eu queria saber a origem disso. Eu falei, poxa, então vamos descobrir, né? Descobrir. Lembrando que nem sempre aparece, né? Nem sempre. Sim. Se o sujeito tá aberto àquilo e se tem trauma, a gente vai descobrir. Então ali eu fiz todo um processo terapêutico com ele e fiz uma regressão, ou seja, para descobrir, surgir da onde que veio. Veio uma memória dele com 3 anos de idade, andando numa bicicletinha. 3 anos? 3 anos de idade. Ele andando numa bicicletinha, a bicicleta tombou e ele ficou embaixo da bicicleta. Essa era a memória. Surgiu essa memória. Seria o trauma dele que ficou pra vida toda. Há uma investigação, né? Eu tento buscar se tem coisas mais além. E tem uma correlação com o avião, isso? Então, aí que a gente vai chegar nesse estado. Veio essa memória para ele, nós ressignificamos, ou seja, eu fiz ele adulto, chegar perto daquele garotinho, levantar ele, né, limpar a roupinha, falar, não, pô, continua andando de bicicleta, você só caiu, foi só uma queda. Enfim, fiz um processo terapêutico ali com ele e falei, olha, apareceu isso para você, ele também achou que não tinha levado a nada, e ele foi embora. Mandei mensagem pra ele depois de algumas semanas, alguns meses, e ele não me respondeu. Eu falei, poxa, acho que não é aquilo mesmo, né? Seguiu a vida dele. Passou acho que um ano e meio, ele mandou me mandou uma mensagem no Zap com uma foto pilotando o primeiro voo comercial. Caramba. Ou seja, ele ressignificou aquilo. Então aquilo que estava travando, aquela memória que estava travando, desbloqueou ele. E ele falou assim, eu tenho certeza, porque foi depois da sessão, eu comecei a perder o medo, passou um tempinho, comecei a perder o medo e voltei a pilotar. Respondendo o que você me perguntou, eu acredito que o nosso cérebro, ele antecipa tudo, ele não quer que você sofra várias vezes. Então aquela queda, com 3 anos de idade, ficou gravada como algo traumático, ou seja, ele ficou embaixo de uma bicicleta, ele não conseguia se mover. Ele associou com um acidente aéreo. Com um acidente aéreo. Possivelmente, é uma sugestão. Uma hipótese que de repente sofreu um acidente aéreo, ele pode ficar preso nas ferragens, sofrer uma queda, né? Porque é uma queda de bicicleta, queda do avião. Isso destravou. E eu tenho inúmeras histórias a respeito disso, de regressão, descobrir o foco, o trauma, desbloquear e a pessoa seguir em frente. Depois. Entendi. Seguir em frente. Entendi. Então, a regressão é muito baseada nisso. E a pergunta que também aparece, regressão para vidas passadas. Também existe essas perguntas também. Regressão para vidas passadas. Aí já entra e você numa faz área, também essa área também? Não faço, André. Não faz. O que acontece? Eu sou um cara muito da ciência, então... Você não crê em vidas passadas? Eu tô me formando... Então, eu tô me formando como neurocientista. Então, a ciência não explica que há outras vidas. Então, você concorda comigo que outras vidas é uma questão de crença? Crença. Imagine que eu pego uma pessoa que não tem a crença na reencarnação. O evangélico não vai acreditar. O evangélico. Ou seja, se ele não for do espiritismo, não adianta Umbanda, você fazer uma regressão com ele, porque não vai vir fragmentos de outra vida, porque não faz parte do escopo dele. A fé dele já está arraigada em outra coisa. Arraigada que a vida é essa. Né? Então, é muito E o futuro? O futuro, na verdade, assim, é uma ferramenta que eu utilizo também. Porque, ou seja, o nosso inconsciente, ele meio que já prevê para onde que a gente está indo, o que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Ele prevê ou ele vê? Não, ele prevê. Ele te conduz. Na verdade, ele te conduz, porque eu estava até tendo uma aula, né, sobre livre-arbítrio. Né, mas é interessante isso, que ele pode conduzir para onde eu quero e pode conduzir para onde eu não quero. Olha que interessante, nessa aula, né, com esse professor, a pergunta era, existe, né, porque a ciência, né, bate muito com isso, existe livre-arbítrio? E chegou a um consenso que sim, mas baseado naquele escopo de vida daquele sujeito.
Então, o que ele não aprendeu, ele não pode ir mais além. Livre-arbítrio para fazer o que ele sabe que ele aprendeu. Imagine que ele aprendeu o que está aqui nessa mesa. Certo. Não vai ter livre-arbítrio para ele pós-mesa, porque é isso que faz parte do conhecimento dele. Então, o livre-arbítrio é mais ou menos porque é só esse contexto, né? Então, a nossa mente, nosso inconsciente, ele meio que vai nos direcionando. Ele vai... Quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente se apaixona por uma pessoa, na verdade, a gente já está se apaixonando por uma simbologia lá do passado. Uma figura que lembra meu pai, uma figura que lembra minha mãe. Ou seja, o cérebro... O costume, né? Que é você casado, você constituir família. Exatamente. Né? Na verdade, o cérebro, ele é assim, ele é um bicho preguiçoso. Ele não quer gastar energia. Então, ele vive num ambiente familiar X. Certo. Pode ser tóxico ou pode ser maravilhoso, independente. Ele vive num ambiente familiar X. Quando o sujeito cresce, ele quer repetir aquela mesma dramatização da infância. Então, imagine aquela mulher que o pai era um alcoólatra e batia na mãe. O inconsciente dela quer repetir esse processo, porque no checklist dela, faltou apanhar ou estar com um alcoólatra faz parte do checklist dela. Né? Então, inconscientemente, ela acaba se aproximando, se apaixonando, ficando com pessoas alcoólatras, com pessoas tóxicas, igualzinho o papai, para repetir. Ou igualzinho a mamãe. Aí a gente tá falando mais um contexto psicanalítico mesmo, né? Sim. Então, quando a gente fala de futuro, o nosso inconsciente, ele meio que nos direciona, já meio que já tá prevendo o que eu quero ali do futuro. Então, eu utilizo isso a meu favor. Então, se no inconsciente ele já determinou mais ou menos um pouquinho o seu futuro, eu uso uma ferramenta ali em hipnose, onde ele vai dar um salto na mente dele. Ele imagina, daqui a 10 anos. Entendi. Se o cara quer ser piloto de avião, a imagem que vai aparecer para ele daqui a 10 anos é ele pilotando um avião. Corra atrás, né? Vai fazer aula, vai estudar. E aí ele se direciona. E isso vai ajudar a pessoa a colocar etapas e metas para chegar no que ela quer. É isso. Para chegar onde ela quer. A hipnose vai ajudar nisso. Exatamente. Ô, Rodrigo, você falando isso aí, hoje eu vi uma reportagem até impressionante. Você viu a reportagem? Uma reportagem. Você tá alienado do mundo? Então, mas hoje eu acabei vendo uma reportagem. Vi uma reportagem de um cara. O cara ele pegou um tambor enorme e enterrou, um cara muito simples. E há 20 anos, há 19 anos e alguns meses, ele vai lá colocando moedinha de R$1. Puta que... Aí ele tava, acho que na Bahia, ele veio para São Paulo, trouxe aquele tambor, não sei como, e enterrou aqui em São Paulo, também no interior aí. E ele desenterrou essa semana o tambor, virou aquele tambor, contou, teve a moral de contar aquelas moedas, não sei quanto tempo ele levou, 114 mil reais. Puta. E moeda de R$1. E ele queria comprar uma bicicleta. Era o sonho lá, ele mentalizou, falou, vou comprar uma bicicleta. Ele falou pro repórter lá. E eu falei, mas interessante, uma bicicleta, né? E ele foi colocando lá. E ele botou uns parafusos, não tinha como abrir, nunca abriu. Meu cara, acho que precisando de dinheiro, nunca abriu. E aí, as últimas, ele falou que não entrava mais. Aí falou, tá na hora de eu abrir para ver, mas ele nunca imaginou. Aí ele comprou um veículo, hoje comprou a tal da bicicleta, também comprou também lá, passou lá na reportagem. Sobrou uns trocos. Mas você veja bem, de o cara mentalizar e o cara o cara também tem que correr atrás, né? Exatamente. Eu vou mentalizar que daqui 10 anos, sei lá, eu vou morar em Miami, frente pro mar, sei lá, alguma coisa. Meu tio comprou o pai do Márcio, comprou uma moto juntando moeda. Você acredita nisso? Sim, hoje eu tô contando a história comprou do cara. uma moto, cara, juntando moeda. É a tal da lei da atração. Quando as pessoas falam da lei da atração, o que acontece? Ela visualiza algo que ela não tem. Certo. Ela visualiza e ela sente. As pessoas acreditam que aquele negócio vai surgir na mão dela. Não. Não vai. Né? Ela visualiza, a mente dela foca e ela vai em direção. Imagine você, André, quer comprar uma Ferrari vermelha. E aí você fala, não, eu tenho cacife para comprar uma Ferrari vermelha. Hoje não. Uma Ferrari vermelha. Ainda não. Você sai pra rua, começa a aparecer Ferrari vermelha aonde você vai. É Ferrari vermelha. O que acontece? Seu cérebro fica seletivo para isso. E ele te movimenta a agir para ter isso. Então, quando me perguntam bastante isso, Rodrigo, sobre a lei da atração, né? Sobre a lei co-criar, né? Como que isso ocorre? Eu acredito também. Você acredita também? Eu acredito também. Eu acredito que o meu consultório, eu co-criei. Eu visualizei, eu imaginei, aí eu estudei. Aí correu atrás. Chegou lá. Procurei as pessoas nas quais poderiam me oferecer aquilo. Te orientar para até chegar lá. Eu comprei os móveis, eu me formei, eu divulguei meu trabalho,
realizou. Então, ou seja, cocriação acontece assim, não. Nada, eu não Cai acredito do céu, né? Vai não cai do chover. céu. Como você falou, você não falou antes de iniciarmos? Rodrigo, eu imaginei isso daqui, o podcast, antes de, né? Eu já tinha em mente. Há 10 anos, eu imagino. Há 10 anos. 10 anos. eu Exatamente. imagino Então, ou seja, você cocriou, a lei da atração fez você movimentar, conhecer o André. Era um outro tipo de programa, não era isso aqui, mas eu vinha pensando numa coisa que talvez chegou no E formar onde vocês estão hoje. Exatamente. Então, a lei da atração acho que age dessa forma, mas que vão explodir, né? Não, acho que isso não. é muito trabalho e nem assim. Né, da sua história, ele queria uma bicicleta Sim. e ele juntou dinheiro. E comprou um carro. E comprou um carro. Ou seja, a bicicleta não surgiu na E vida esse dele. esse exemplo do carro é fantástico, porque tem uma outra coisa que acontece, que é o seguinte: o cidadão nunca se importou muito com alguns tipos de veículo. Um exemplo, ele compra um carro de uma marca X, modelo X. Ele sai na rua, ele começa a falar, mas espera aí, tem tanto carro igual o meu? Não acontece É a isso? seletividade do cérebro. Também a seletividade? A seletividade do cérebro. O cara começa a olhar e fala, pô, mas quanto tem? Antes dele ter esse mesmo carro, ele tava nem aí. Depois ele começou a observar e falar, pô, mas... Você cismou que você gosta de loiras. Mas eu gosto. Você sai na rua, o que chama mais atenção? Toda vez que tiver uma loira, próximo ou distante, você vai identificar, porque seu cérebro já tem um foco pra isso. Mas eu não sei se ele gosta de loira. Gosto de loiras, morenas, mulatas, negras, indígenas, japonesas e etc. Até a dona Matilde, que tá com andador lá, ultimamente eu tô olhando pra ela. Ô, Rodrigo, se você visse a cara do primo dele lá fora, eu não acreditava. Você que vá pro inferno também, tá? Mas se a tia Matilde for loira, você já identifica rapidinho. É rápido. O Rodrigo, é uma pena eu falar isso, cara, o nosso tempo aqui. Temos história aqui. O Rodrigo vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Será um prazer quando vocês quiserem. Numa outra oportunidade, o Rodrigo vai ter que voltar. Pra você comer o resto da cebola e esse amendoim aqui. É amendoim, bastante gente. O Rodrigo, é o seguinte, cara, eu queria agradecer você, é uma satisfação tê-lo aqui. Eu acho que o público aqui que é curioso, que gostaria de ver um hipnólogo aqui, eu acho que você, acho que o que eu posso falar dele assim? Passou das expectativas, né? Supriu as curiosidades. Acho que do nosso público aí. Exatamente. E, cara, e você vai ter que voltar, cara. Então já fica aqui o convite, próxima oportunidade. Será um enorme prazer, é só chamar que eu venho. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, agradeço você, André. Esqueci. Tintim e Figurão. Figurão ou Limão. Gente, que o sobrenome dele é Lima, então... Foi um papo, assim, bem descontraído. Gostei, adorei vir aqui. Eu acho que... Vai voltar. Dou os parabéns pra vocês. Continue, tá? Vai nessa levada aí que acho que precisamos, né, disso na nossa cidade. E tem muita gente bacana, tem muita gente pra nós conhecermos, né? Pra trocar, né? Eu acredito que muita gente não sabia que existia um hipnólogo aqui. Então, olha que legal. Um hipnoterapeuta. Verdade. E aí vai chegar pra mais pessoas. Então, é uma honra, assim, de verdade. A honra é nossa. Muito obrigado por vir aqui. Espero. É só me chamar que eu venho. Muito bem. Rodrigo, muito obrigado. A honra foi nossa. A gente agradece mesmo de coração. Figurão, muito bom. Obrigado. Ótimo, excelente. A você também. Hoje com esse convidado, né? Sensacional. Top, eu amo. Obrigado a vocês aí que acompanharam o nosso episódio de hoje do Lima Limão. E a semana que vem voltaremos com outro Lima Limão, o podcast mais ácido da Via Láctea. Ou não, né? Ou, se a gente morrer, não. E a esmola Lima Limão beijo também pra não você. tá vindo na esmola Lima Agora tem que Limão. colocar Lima, limão e maçã. Lima, limão e maçã. A doação aqui. Tem o QR Code da esmola, porque tá difícil o bagulho pra todo mundo. Senão nós vamos comer maçã de cebola. Aqui, ó. Um beijo pra vocês. Um beijo, boa noite. Gostosos!